Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 24 de junho. Nós estamos com um alimento diário dessa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 3, Deus manifestado na carne. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 11, que é o mesmo título geral desse volume, né? Deus manifestado na carne. Ó Senhor Jesus, quando o Senhor fala conosco nessa questão de a gente manifestar Deus na carne, Senhor Jesus, é manifestar Deus em nós, no nosso viver, nas nossas atitudes, Senhor Jesus, nos nossos pensamentos, né? Tudo começa com uma intenção. Então até mesmo as nossas intenções precisam ser purificadas, ó Senhor Jesus. E o Senhor deseja trazer para nós princípios espirituais, para o cuidado daqueles que estão próximos de nós, não só o cuidado físico, mas também o cuidado espiritual. Ó Senhor Jesus, precisa dar honra, né? Ou seja, a gente precisa dar valor, ó Senhor Jesus, para aqueles que o Senhor colocou ao nosso redor, né? Seja no âmbito familiar, no âmbito da igreja, Senhor Jesus. A gente precisa realmente, né, nos aprofundar, ó Senhor Jesus, nos nossos relacionamentos, mas em Cristo. Porque, às vezes, na nossa casa, a gente negligencia um pouco isso. A gente acaba, ao invés de manifestar o Senhor, a gente manifesta a nossa própria vontade. A gente manifesta a nossa carne sem Deus. O Senhor, Ele deseja que a gente viva nele, que a gente manifeste Deus na carne, para que a nossa carne não se manifeste sem Deus. Ó Senhor Jesus, a gente precisa, de fato, aprender, né, a ser sóbrio, vigilante, ter domínio próprio, para que o Senhor seja manifestado todas as vezes, e assim a gente não dê nenhuma brecha para o inimigo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude, né, a realmente valorizar a sua palavra, valorizar aqueles que Ele colocou no nosso âmbito familiar. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, né, com um bom desfrute dessa palavra e também nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Timóteo capítulo 5, do versículo 3 ao 16. Ó Senhor Jesus. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Expressar a Deus no cuidado com os familiares necessitados, parte 1. Ó Senhor Jesus.
Ontem vimos a importância de manifestar os atributos divinos em nosso relacionamento e trato com os irmãos. Hoje, veremos os princípios espirituais que podemos aprender com as passagens em que Paulo fala a respeito das viúvas, para aplicá-los em nosso relacionamento familiar. São princípios que estão ligados aos cuidados que devemos ter para com os de nossa própria casa. Se em 1 Timóteo 5, 1 e 2 é abordado o nosso relacionamento com os irmãos de um modo geral, nos versículos seguintes há um aprofundamento nos assuntos relacionados ao cuidado com as pessoas que fazem parte de nosso círculo familiar. Sabemos que dentro de casa pode haver muitos problemas, brigas e discussões, porque muitas vezes no ambiente do lar não somos vigilantes e acabamos deixando a nossa carne se manifestar. Mas Deus não quer isso. Portanto, nessa porção a respeito das viúvas, vamos mencionar os princípios espirituais a respeito de como cuidar daqueles que são de nossa casa. Devemos manifestar Deus na carne, no ambiente familiar. Ó Senhor Jesus! Vejamos o texto bíblico. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. A palavra honrar significa dar valor, ou seja, cuidar daquilo que para nós tem valor. Essa porção nos orienta a cuidar das viúvas, isto é, apoiar, sustentar. Isso é muito importante, pois quer dizer que temos de cuidar daqueles que têm necessidades dentro de nossa casa. O texto reforça que esse cuidado deve ser destinado às verdadeiramente viúvas. Devemos cuidar daqueles que realmente têm necessidades. Ó Senhor Jesus! O que é uma verdadeira viúva no contexto dessa passagem? É alguém que não tem amparo, que não tem filhos nem amigos que lhe possam prestar algum tipo de ajuda ou cuidado. Paulo inicialmente fala das viúvas que havia na igreja, mas depois entra no aspecto do cuidado dentro de nossas casas. Isso quer dizer que precisamos cuidar daqueles que realmente têm necessidades, seja no aspecto físico ou no espiritual. Acaso cuidamos das pessoas de nossa casa? Cuidamos dos que têm necessidades? Existe alguma viúva em seu lar? Lembre-se de que todos têm necessidade de cuidado físico e espiritual. Não vamos deixar nenhum de nossos familiares desamparados nessas duas áreas. Ó Senhor Jesus! Vejamos mais uma passagem sobre esse mesmo princípio. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Aqui, o Senhor Jesus diz que devemos honrar pai e mãe. Isso significa que devemos cuidar de nossos progenitores. Mas ao saber disso, e sendo uma pessoa muito ocupada, você poderia dizer-lhes, eu deveria cuidar de vocês, mas não vou ter tempo para isso, pois vou cuidar agora das coisas de Deus. Agindo assim, você pode pensar que o tempo que levaria para cuidar de seus pais pode ser ofertado para Deus, mas não. Na passagem acima, o Senhor Jesus repreendeu esse tipo de comportamento. Temos de realmente cuidar daqueles familiares que possuem necessidades. Ó Senhor Jesus! Paulo enfatizou o dever de cuidar daquelas que são verdadeiramente viúvas, isto é, daquelas que não têm nenhum amparo nem família. Ele enfatizou isso porque na sequência exorta os filhos ou netos de viúvas na igreja a aprender a exercer a piedade com a própria casa e a recompensar seus progenitores. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Portanto, devemos assumir as responsabilidades de cuidar de nossos pais e daqueles que em nossa casa necessitam de cuidados. Ao fazer isso, expressamos Deus em nossa carne. A palavra de Deus está repleta de princípios práticos para aplicarmos em todas as esferas de nosso viver, seja no relacionamento com os irmãos da igreja, seja em nosso relacionamento familiar. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Você manifesta Deus na carne, cuidando de algum familiar seu que esteja passando por necessidades? Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! A gente precisa realmente levar isso aqui diante do Senhor. A gente precisa ver todo o princípio espiritual aqui de cuidado, e a gente precisa fazer esse cuidado com discernimento. Ele mostrou aqui, para que a igreja não fique sobrecarregada
gente precisa cuidar primeiro da nossa própria casa, Senhor Jesus, sustentando eles, né? Não só na questão física, mas também principalmente na questão espiritual, para que eles possam se voltar ao Senhor, ó Senhor Jesus. Né? Isso aqui é algo muito pessoal, né, de cada um, né? Mas no meu caso, né, minha família está sempre recorrendo, né, sempre pedindo ajuda, Senhor Jesus, e a gente acaba sendo sempre os primeiros, né, a serem lembrados nessas situações, seja para socorro espiritual ou material. E graças ao Senhor, o Senhor tem nos suprido sim, para a gente poder suprir os irmãos. Graças ao Senhor, suprir a família. Mas é como tem colocado aqui, né? Todos esses princípios que foram colocados aqui é para a gente expressar Deus no ambiente familiar. Então a gente precisa realmente, né, ver, né, tudo isso. Né? O versículo para ler e orar falou, né, gente, se você não cuida dos seus, especialmente da própria casa, você está negando a fé. Né? E é pior do que o descrente, porque você tem a vida e a natureza de Deus, mas você não quer usar os assuntos do dia a dia para as pessoas mais próximas de você. Então, se você deixa de exercitar o espírito e passa a exercitar tradição, e assim você acaba invalidando a palavra. Por isso que ele mostrou que você nega a fé. Então, é algo realmente, né, é um princípio espiritual que a gente precisa estar atento. Se nós temos procurado, né, de fato, expressar Deus no ambiente familiar, naqueles que são mais próximos de nós, naqueles que conhecem a gente, né, de repente, muito mais tempo, né, do que a nossa vida cristã, conhece a gente em outros aspectos da nossa vida. Então isso mostra que a gente também precisa manifestar o Senhor em todos esses aspectos. Ó Senhor Jesus, a gente precisa dar valor, em primeiro lugar, para o Senhor, né, para tudo aquilo que Ele tem investido em nós, né, e valorizar, né, as pessoas ao nosso redor. Como? Levando elas na presença de Deus, em primeiro lugar. Né, e aí sim a gente vai cuidar de todas as coisas, né, com essa esperança de que todos vão se voltar ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: dar valor ao que Deus nos entregou. Senhor Jesus, Deus nos entregou a sua vida, Ele tem nos entregado a sua palavra, revelação, encargo, direção, Senhor Jesus. E também entregou a nossa família. Né? A gente costuma até falar para casais novos: olha, você casou com a pessoa, mas você casou com a família inteira. Às vezes a gente acaba absorvendo problemas da família inteira. E a gente tem que estar realmente ciente disso. Ó Senhor Jesus. E a gente precisa estar disposto, né, a expressar o Senhor. A gente não vai conseguir resolver as coisas na nossa esfera humana, no meu jeitinho brasileiro. Senhor Jesus, não, eu preciso realmente aprender a levar tudo diante do Senhor. É esse o princípio que a palavra quer mostrar para nós. Né? Cuidar daqueles que estão ao nosso redor, os familiares, né? Aqueles que a gente tem uma certa liberdade, até mesmo uma outra liberdade, né? Que não é a do Espírito. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa trazer isso, né? Aplicar o princípio da ressurreição e ter agora um novo relacionamento em Cristo. É isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa se relacionar, né, de maneira espiritual, né, com virtudes humanas elevadas, atributos divinos, Senhor Jesus, para em todo momento expressar o Senhor. A gente precisa estar vigilante e atento quanto a isso. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. É isso que o Senhor ele quer mostrar para nós, né? Hoje é a parte 1, né, dessa questão de expressar Deus no cuidado com os familiares, aqueles que a gente está vendo com necessidade, e amanhã vai continuar, né? A parte 2, Senhor, mostrando também um pouco do outro lado da moeda. Mas é o princípio que o Senhor está mostrando para nós aqui. A gente leu, né? O capítulo 5, do versículo 3 até o 16, e ele fala das viúvas, fala das mais novas, fala daquelas que expressaram a Deus, aquelas que não, fala de algumas que acabaram seguindo a Satanás, né? Isso aí a gente vai ver mais para o final de semana, né? O princípio da gente exercitar o Espírito mesmo, para a gente cooperar com Deus e não acabar sendo cúmplice de pecado, né? Senão você acaba ajudando, né? Ajudando uma pessoa, Senhor, e ao invés dela se voltar ao Senhor, ela vai buscar coisas que satisfazem a ela e acaba se entregando no caminho do diabo. Senhor Jesus, isso é muito sério, por isso a gente precisa ter discernimento espiritual. Por isso que começou, né? Antes de entrar nesse assunto, a gente vai ver hoje esse princípio, né, dos familiares necessitados, parte 1, amanhã parte 2. Senhor, depois de a gente entrar melhor nisso, aí vai tocar nessa outra questão. A questão que a gente precisa ver aqui realmente tudo isso são princípios espirituais, né? Desde quando eu li a primeira vez, né, na Bíblia, 1 Timóteo 5:8, né, eu procurei tomar isso como um princípio. Ele fala, né, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Né? Eu tomei isso para mim, Senhor Jesus.
né? E eu tomo aqui os da própria casa, Senhor, até mesmo irmãos próximos de nós. A gente precisa, né, começar a aumentar o nosso círculo um pouquinho, né? Cuidar dentro de casa e também ali, né, os irmãos do nosso círculo mais próximo ali, né, grupo familiar e tal. A gente tem que estar realmente atento, né? Como eu tenho procurado tocar aqui no Alimento Diário, que uma palavra vai complementando a outra. A gente começou a ver sobre serviço, né? Presbitério, diaconato, depois a gente viu sobre bom ministro de Cristo Jesus, e essa semana a gente está vendo a questão de manifestar Deus na carne. A gente tem sempre que lembrar, manifestar Deus na carne é manifestar Deus em mim, né? Na minha pessoa. Então, Deus precisa ser manifestado em todos os meus aspectos, né? Então, eu preciso ter esse cuidado. E o primeiro reflexo, né, de você manifestar Deus ou não é na sua casa, Senhor Jesus, né? Para quem é casado, logo percebe isso, né? A primeira pessoa a perceber se você está vivendo no Espírito ou não, né, é o cônjuge ali, né? A esposa, o marido, Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber, né, que eu preciso expressar o Senhor, né? A primeira pessoa que precisa ver que eu estou expressando o Senhor é minha esposa, né? Meus filhos, Senhor Jesus, aquelas pessoas que convivem mais comigo, né? E o irmão, ele fala uma frase, né, que a gente precisa manifestar Deus na carne, né, para não deixar a carne se manifestar. Então, manifestar Deus em nós, né, manter o Senhor, manter o foco, né, vigilante, né, que o Senhor precisa expressar a sua vontade, senão eu vou expressar a minha própria vontade sem Deus. Então, eu não posso ter, né, um viver na carne, né, um viver sem Deus. Não posso deixar a minha carne sem Deus, né, o meu eu, né? As pessoas estão olhando o nosso corpo, né, a carne, o nosso eu físico, né? A maneira como a gente fala, vê nossas expressões, né? Ó Senhor Jesus, e aí é isso que o Senhor está mostrando para nós. Isso toma isso como um princípio para tudo. Senão a gente vai ficar olhando aqui, né? Olha, ele falou aqui olha, os irmãos mais velhos é desse jeito, as irmãs é desse, os mais moços assim e tal. Não, são princípios espirituais para tudo, né? Como a gente viu ontem, olha, repreende o homem idoso, ó Senhor Jesus, mas com respeito, com honra, né? E aí ele mostrou esse repreender, né? Não repreenda atacando, você tem que exortar, você tem que encorajar, Senhor Jesus, para ajudar. Não pode atacar, a pessoa não pode se sentir ferida por você. E é aí que o inimigo realmente tem tirado muita vantagem, porque às vezes, como mostrou aqui, às vezes em casa, né, tem problema, briga, discussão, porque a gente não vigia, a gente acaba tendo liberdade de viver em nós mesmos, de falar o que quer, na hora que quer, ó Senhor Jesus. Então o ditado que fala, né, quem fala o que quer, ouve o que não quer, ó Senhor Jesus. E aí que geram muitos conflitos. Por isso eu estou trazendo para nós esse princípio. Vamos procurar viver no Espírito o tempo todo. É o que eu tenho repetido muito aqui para os irmãos, né? A vida da igreja não é só os momentos de reunião, não é só os momentos em que você está tocando na palavra, né, vendo algo espiritual. A vida da igreja engloba toda a sua vida. Você foi dormir, você está dormindo, é a parte da vida da igreja. Você foi dormir em comunhão com o Senhor, foi dormir no Espírito, ou você deixou o sol se pôr sobre a sua ira, você foi dormir sem resolver alguma coisa diante de Deus, ó Senhor Jesus, sem limpar seu coração, né? Então você vai passar uma noite que não é uma noite agradável diante de Deus, ó Senhor Jesus. Então ao levantar, né, já começar de manhã tendo comunhão com o Senhor, ó Senhor Jesus, né? É tudo. Hoje eu não vou fazer nada, hoje eu não vou trabalhar, vou ficar o dia todo em casa, olhando para o teto. Mas ó Senhor, não se preocupa não que não fiz nada de errado. Não, você está edificando sua vida cristã, edificou sua vida cristã com nada. Ó Senhor Jesus. Então tem coisas na nossa casa, por exemplo, tem lugares que tem espaço vazio, faz parte da casa, né? Você não preenche todos os cantinhos da casa, tem espaço que, né, uma parede você botou quadro, na outra parede não tem nada, uma parede de repente você pintou de uma cor diferente para dar um destaque, e as outras paredes têm outra cor, né? Numa parede tem um móvel, na outra não tem, na outra você bota um móvelzinho pequenininho na esquina ali, outro você não bota. Então é isso aí, tem que perceber que há espaços vazios na nossa vida, e esses espaços a gente precisa preencher com a presença do Senhor, ó Senhor Jesus. A gente tem que viver diante do Senhor, a gente precisa realmente procurar viver, né, manifestando os atributos divinos. É isso que o Senhor está mostrando para nós. Cristo estava todo o tempo ali, né? Não fazia o que queria, não ia onde queria, não falava o que queria, ó Senhor Jesus.
né? E é isso que a gente tem que ver. Então, o reflexo, né, do nosso viver no Espírito, em primeiro lugar, a nossa casa. Às vezes a gente lembra, né, poxa, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que exercitar o Espírito, tenho que ver isso aqui, tenho que preparar para a reunião. Ó Senhor Jesus, a gente precisa exercitar o Espírito o tempo todo, né? A gente precisa viver no Espírito na nossa casa. Não é só, senão depois você vai ter que fazer um esforço enorme, né? Estou vivendo fora do Espírito, agora vou ter que tocar na palavra, para deixar eu voltar o Espírito aqui para tocar no Senhor. Você vai ter que fazer um esforço enorme até sair da esfera natural e se voltar para a esfera do Espírito. Agora, se você está exercitando o Espírito, né, o dia todo, o tempo todo, ó Senhor Jesus, na hora que você tocar na palavra ali, né, você está preparado para ouvir o Senhor. E é isso que o Senhor está mostrando para nós também, né? A gente não pode só chegar em alguns momentos e falar, olha Senhor, dia tal, horário tal, de tal hora até tal hora, o Senhor pode me usar. Senhor Jesus, não, a gente precisa realmente perceber, ó Senhor, eu sou teu filho, sou teu servo. O Senhor que tem que definir a hora que vai me usar. Eu preciso viver no Espírito a todo momento, né? Tá atento aos sentimentos do Senhor, a direção de Deus que está mostrando para nós. Ele está trazendo para nós não só uma leitura, olha, vamos falar das viúvas, vamos falar disso, daquilo, mas está mostrando para nós, olha, tudo isso aqui são princípios espirituais. Nós devemos trazer para todos os ambientes, todas as pessoas do nosso relacionamento, principalmente para a nossa casa, aqueles que estão mais próximos de nós, né? O nosso ambiente familiar. E ele mostrou aqui honrar as viúvas verdadeiramente viúvas, né? A gente viu na leitura aqui 3 versículos falam, né? Verdadeiramente viúvas. Ó Senhor Jesus. Então ele mostra primeiro a questão de honrar. Honrar é dar valor, né? Aquilo que você dá valor, você cuida. Ó Senhor Jesus. Tem pessoa que eu vejo que, né, pega o carro, dá uma voltinha na rua, já volta, lava, pega, encera, dá valor, né? Senhor Jesus. Né? Lava o carro dia sim, dia não, está encerando, passa pano e tira isso, passa aspirador, passa um monte de coisa, né? Alguns já é uma vez por semana, outros não estão nem aí, né? Fica tudo sujo, porque às vezes não valorizam muito. E ele mostrou que esse cuidar, né? É apoiar, é sustentar, ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente ver, né? Às vezes não é só uma questão física, uma questão material, tem a questão espiritual, às vezes também tem algum problema psicológico, né? Alguma da esfera humana mesmo, né? A pessoa está com algum problema mesmo, e a gente precisa ajudar, né? Apoiar, dar suporte, né? Dar um sustento, ajudar a pessoa a tocar no Senhor, né? Cuidar, né? Realmente valorizar. Eu preciso aprender a dar valor à palavra, ao Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou diante de nós, né? E ele mostrou, há pessoas necessitadas dentro da nossa casa, seja no âmbito físico ou no espiritual. Todo mundo tem alguma necessidade. Ó Senhor Jesus, a gente tem que estar atento, né, espiritualmente, né, para começar esse cuidado dentro de casa, né? O que você está colhendo hoje é resultado daquilo que você semeou um tempo atrás. Então, se a gente quer começar a colher novos frutos, bons frutos, a gente tem que começar a semear desde já, né? E tem que começar logo na nossa casa, né? Aquelas pessoas mais próximas de nós, né? Cuidar em todos os aspectos. E aí ele mostra que a verdadeira viúva é aquela que não tem amparo, não tem filho, não tem amigo, não tem pessoa que esteja ali ajudando, cuidando. A gente tem que estar atento quanto a isso. Ó Senhor, não deixar as pessoas sozinhas, né? Mas sempre trazer esse princípio de estar junto, né? Ó Senhor Jesus. E ele mostrou aqui, né? Algumas pessoas podem dizer, não, eu estou muito ocupado, não dá para cuidar dessas pessoas não, porque eu estou fazendo a obra de Deus, então o que era para gastar com essa pessoa, eu estou gastando diante de Deus, então está tudo certo. Eu já vi esse princípio no alimento, né, da semana passada, falou, né, cuidar de nós, cuidar daqueles que estão ao nosso redor, né, Senhor Jesus. Então primeiro a gente precisa ir diante do Senhor, ver como é que está o nosso coração, como é que está o nosso serviço ao Senhor. Não é só dizer, eu estou servindo ao Senhor, e aí não vou ter tempo de cuidar das outras coisas. E também tem o contrário, né, aqueles que falam, não, eu não tenho tempo para nada, então não vou cuidar das coisas do Senhor, estou ocupado com as minhas coisas. Senhor Jesus. E o Senhor está mostrando, olha, se você está negligenciando isso, você vai ter dificuldade de crescer espiritualmente. A gente vê, né, por que muitos irmãos têm dificuldade? Às vezes amam a palavra, têm conhecimento da palavra, mas não cresce espiritualmente, porque gasta muito pouco tempo diante da palavra. Não tenho tempo, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, fazer aquilo e tal, e acaba gastando todo o seu tempo com um monte de coisas, né? Ó Senhor, às vezes fala, não tenho tempo, o Senhor sabe de todas as coisas, mas é realmente a gente perceber, né, dar valor, né, ver o que é importante, ó Senhor Jesus, que realmente vai nos trazer um cuidado real, né? O que eu estou investindo
que realmente vai trazer para mim o verdadeiro retorno. Senão, é só uma distração, é só algo que vai me prejudicar e muito lá na frente. A gente tem que realmente perceber isso. Tudo o que eu estou fazendo no meu dia a dia é edificação. Ou eu estou edificando com materiais ricos, divinos, né? Ouro, prata e pedra preciosa, ou estou edificando com material humano que não serve para nada, né? Feno, palha e madeira. Vai vir o fogo das situações e você vai ver que não vai durar muito. É isso que eu estou mostrando para nós, né? A gente precisa aplicar esses princípios no nosso dia a dia, nossa família, né? O Senhor está mostrando para nós, olha, expressar Deus, né? Senhor Jesus, né? Ter a piedade, a expressão de Deus em nós, em primeiro lugar, tem que ser na nossa casa. Se a gente cuidar muito bem das outras coisas e não cuidar da casa, sempre em casa você vai ter problema, sempre vai ter peso, né? E a gente precisa realmente, né, ter apoio daqueles mais próximos de nós, para a gente conseguir avançar mais, para a gente conseguir realmente ajuda espiritual, para poder, né, estar diante do Senhor e levar outros também. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.